aí, pessoal, sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Cantinho da Nutri. E o assunto do vídeo de hoje é de extrema importância para você que é portadora da síndrome do ovário policístico. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a diferença de ovário policístico e de síndrome do ovário policístico, o que difere essas duas patologias, o que uma tem a ver com a outra, né? E como que a gente faz o diagnóstico correto de qualquer uma das duas situações. E a gente vai falar também um pouquinho aqui sobre como a gente faz um tratamento natural da SOP de forma, né, sem usar medicamentos, hormônios, o que a nutrição tem a ver com isso, como que uma nutricionista pode te ajudar a ter um tratamento de verdade para a síndrome do ovário policístico. Então sejam todas muito bem-vindas. Olha, Mari, boa noite. Muito raro eu te ver online aqui, né? E hoje estamos com a Ana Vitória aqui. Ana, você sabia que você foi reivindicada na nossa última live do domingo? O pessoal que estava ao vivo comigo falou que a live não tem graça quando não tem Ana Vitória. E aí, gente, como é que eu faço? Eu falo pra menina ficar aqui, né, trabalhar 7 dias na semana, 24 horas por dia, não rola, né? Mas hoje a Ana Vitória tá aqui com a gente e ela também vai ajudar vocês aí no chat enquanto eu passo aqui o conteúdo principal. Combinado? Tem alguém aqui que tá assistindo pela primeira vez? Tem alguém aqui que é nova no Cantinho da Nutri? Nunca tinha me visto online? Eu nunca tinha assistido um vídeo meu ao vivo? Se tiver, sejam todas muito bem-vindas. O meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e muito mais do que nutricionista, eu sou portadora da síndrome do ovário policístico há 19 anos. Há 19 anos eu luto contra os sintomas e as manifestações da SOP. E há 3 anos eu trabalho ajudando mulheres com síndrome do ovário policístico a se verem livres dos seus sintomas de forma natural e sem medicamentos e também recuperando a sua fertilidade, ou seja, ajudando vocês aí a realizarem o grande sonho de serem mães, para quem tem esse sonho, né? E para quem não tem, para quem não deseja ter filhos, para quem não quer crianças, ou pelo menos não por enquanto, eu ajudo vocês a terem mais qualidade de vida, mais saúde e a se verem livres dos sintomas que a SOP traz pra gente, né? A gente vai falar também um pouquinho aqui sobre os sintomas. Combinado? Então, espero que vocês gostem e fiquem comigo até o final, porque a live hoje tá fantástica. Eu coloquei uma caixinha nos stories hoje à tarde, perguntei pra vocês sobre o que vocês gostariam que eu falasse na live de hoje. E eu percebi que tem muita gente, né, nova aqui no Instagram, tem muita gente nova acompanhando, seguindo o meu perfil. Quero agradecer fortemente vocês por isso, porque eu tenho certeza que vocês têm muito a ver com isso, porque estão aí o tempo todo compartilhando os meus conteúdos, compartilhando os meus stories. E isso é importantíssimo pra gente fazer informação de qualidade chegar em cada vez mais gente. E muita gente nova que ainda não conhece a fundo sobre a síndrome do ovário policístico, tem tido dúvidas, né, que são bem básicas aí em relação a diagnóstico e tratamento da SOP. Então, acho que a live hoje é especialmente para vocês que são novas ou que estão aqui há menos tempo, mas para você que é das antigas, como a Mari, por exemplo, fica aí porque eu sempre tenho, né, sempre, gente, tem uma informação nova. Sempre tem alguma coisa que a gente deixou passar, ou que a gente não prestou muita atenção, ou que a gente esqueceu ao longo do tempo. Então é importantíssimo para vocês que já são veteranas aqui no Cantinho da Nutri e no assunto síndrome do ovário policístico, que vocês também fiquem até o final da live e possam aí tirar suas dúvidas. Combinado? Então vamos lá, gente. A primeira grande dúvida, né, que me perguntam muito e que é o tema principal da live de hoje, é a diferença entre ovário policístico e síndrome do ovário policístico. O que difere, né, uma coisa da outra? Se eu tenho cisto no ovário, significa que eu tenho a síndrome do ovário policístico? E a resposta é não, certo? Síndrome do ovário policístico, gente, é composto por pelo menos 2 tipos de manifestações ou critérios. Enquanto a pessoa que tem cisto no ovário e só tem cisto no ovário, não tem nenhuma outra manifestação e nenhum outro critério da síndrome do ovário policístico, ela não é considerada portadora da síndrome, certo? Para quem só tem cistos no ovário ou só tem ovário de padrão micropolicístico, a gente não tem tantas manifestações, isso não causa nenhum tipo de sintoma, isso na verdade não causa nenhum tipo de problema de saúde para a pessoa. Alguns cistos, eles são funcionais, ou seja, eles são normais do nosso período menstrual. E dependendo do momento em que você faz o ultrassom, esse ultrassom pode, então, né, ter lá no laudo que foi achado 1 ou mais cistos. E normalmente esses cistos vêm acompanhados, né, de algum outro sobrenome, como por exemplo, cistos funcionais. Isso significa que são cistos que aparecem em algum momento do período menstrual e que desaparecem em outros momentos do ciclo menstrual. E isso não causa nenhum tipo de prejuízo para a nossa saúde.
Já a síndrome do ovário policístico, ela é composta por vários tipos de manifestações e ela tem uma abrangência, ou seja, ela causa, né, mais problemas de saúde, ela tem um impacto maior na nossa saúde e nossa qualidade de vida. Para você ser portadora da síndrome do ovário policístico, você precisa ter pelo menos 2 de 3 critérios, né? Que critérios são esses? Segundo o consenso de Rotterdam, que é o consenso mais atualizado e que a gente mais utiliza para fazer o diagnóstico da SOP, são 3 os critérios. O primeiro deles é hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos, e esse hiperandrogenismo ele pode ser considerado tanto clínico, quando a pessoa traz sintomas, como também bioquímico, quando a gente encontra essas alterações no exame de sangue. O segundo critério é o cisto no ovário, né? Então, padrão de ovário micropolicístico ou padrão micropolicístico de ovário. E o terceiro critério é o ciclo menstrual irregular ou sem ovulação. Então, desses 3 critérios, se você apresenta 2 critérios, você pode ser, então, considerada portadora da síndrome do ovário policístico, segundo o consenso de Rotterdam, se feita a exclusão de outras patologias com sintomas semelhantes. Então, por exemplo, tem uma doença, uma patologia chamada hiperplasia congênita da glândula suprarrenal, que afeta a produção de hormônios da nossa glândula suprarrenal, que apresenta com muita frequência o hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos. E aí, quando a gente tem essa hiperplasia congênita da suprarrenal, a gente tem o hiperandrogenismo, ou seja, aumento dos hormônios masculinos, e isso gera sinais e sintomas extremamente semelhantes aos sintomas da síndrome do ovário policístico. A SOP, gente, é uma doença considerada de exclusão. O que isso significa? Que um médico só faz o diagnóstico da síndrome do ovário policístico quando ele exclui todas as outras patologias que podem se assemelhar à síndrome do ovário policístico. E além da hiperplasia congênita da suprarrenal, a gente também tem tumores de hipófise, hiperplasias, a gente tem hiperinsulinemia, existem alguns quadros metabólicos e algumas patologias que apresentam sinais e sintomas muito semelhantes aos da SOP, e a gente precisa ter exclusão dessas patologias para daí, então, ter o diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Eu não sei, gente, se eu consigo colocar aqui uma imagem para vocês, mas tem uma imagem, vamos ver se vocês conseguem ver. Ela não tá numa qualidade muito boa aí para vocês não, né? Vocês conseguem ver a imagem que tá na tela? Ou ela fica muito ruim pra vocês? Eu nunca fiz compartilhamento de imagem enquanto eu falo aqui. Mas se pra vocês tiver como tiver pra mim, tá horrível. Daí não dá pra ler nada. Não dá pra ver? Tá ou não tá, gente? Dá pra ver o que tá na imagem? Fica ruim, né? Deixa eu ver se eu consigo alguma outra, peraí. Ah, que pena. Fica bem ruim pra vocês, né? Mas não tem problema, tá? Eu vou colocar essas imagens depois no nosso Stories. Ixi, gente, como é que eu faço aqui? Pera. Eu coloquei a imagem, agora eu não sei tirar. Pronto, voltou. Eu vou colocar essas imagens pra você lá nos meus Stories depois, tá? Mas tem uma imagem que ela é muito didática pra vocês saberem se vocês... para vocês deduzirem se vocês são ou não consideradas portadoras da síndrome do ovário policístico, que é 3 quadradinhos, cada quadradinho um critério, né? Então, eu coloco lá qual é o critério e qual é a definição desse critério, né? Qual que é o significado daquele critério. E se você assinalar 2 desses 3 quadradinhos, você, então, é uma forte candidata a ser diagnosticada com a síndrome do ovário policístico, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber, e que vocês aprenderam já aqui na live, é a diferença do ovário policístico para a síndrome do ovário policístico, tá? A síndrome, como o próprio nome diz, é um conjunto de sinais e sintomas e não apenas um único sinal clínico, que seria o cisto no ovário. Se você só tem cisto no ovário e não apresenta nenhum outro critério, não tem ciclo menstrual irregular, não tem dificuldade para ovular, não apresenta hiperandrogenismo, ou seja, não tem sinais e sintomas de hiperandrogenismo, como acne, queda de cabelo, excesso de pelos, ou não tem excesso de hormônios andrógenos quando você faz exame de sangue. E se você não tem, se tem, né, só o padrão micropolicístico no ovário, tá tudo bem, você provavelmente não é uma portadora da síndrome, você é só uma portadora de ovário policístico, e esses cistos podem ser funcionais, ou seja,
eles podem aparecer e sumir dependendo do período do seu ciclo menstrual e dependendo do momento que você fez o exame de sangue. Isso não implica em nada na sua saúde, nem traz nenhum tipo de consequência como traz a síndrome do ovário policístico, tá? Vou colocar para vocês essa imagem lá nos meus stories para depois vocês verem e terem mais clareza, né, sobre esses critérios usados para o diagnóstico. A síndrome do ovário policístico é a mesma coisa que a síndrome do ovário micropolicístico? Ou seja, SOP é igual a SOMP? Alguém perguntou aqui no chat. E sim, é a mesma coisa, tá? Síndrome do ovário policístico e síndrome do ovário micropolicístico é só uma mudança de nomenclatura. E alguns laboratórios usam ovários policísticos, outros laboratórios usam ovários micropolicísticos. Eles têm uma diferença de critério para usar um nome ou outro, que seria o tamanho dos cistos. Mas é a mesma coisa, é sinônimo, e se tem síndrome no nome, significa que tem conjunto de sinais e sintomas, e aí a gente tá falando de uma mesma síndrome, de uma mesma doença, certo? Segunda coisa que perguntaram muito, né, sobre o diagnóstico da SOP. Carol, como que eu sei se eu tenho síndrome do ovário policístico? Que profissional que eu procuro? Como que é feito esse diagnóstico? Para o médico fazer o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, ele tem que fazer 3 tipos de avaliações diferentes. Ele tem que fazer uma avaliação clínica, ou seja, ele tem que conversar com você para saber quais são os seus sinais, quais são os seus sintomas, o que tem te incomodado, se você sente muito cansaço, muita fadiga, tem muita exaustão, tem cansaço, tem muita vontade de consumir doce, massa, pão, carboidratos. Ele tem que conversar com você sobre os sinais, né, os sintomas estéticos que podem estar te incomodando. Então, se você tem queda de cabelo, acne, excesso de pelos, aumento de gordura abdominal, se você sente alguma coisa diferente no seu padrão estético, ele tem que fazer uma avaliação por imagem, que seria ou através do ultrassom transvaginal ou ultrassom pélvico para mulheres virgens, ou ressonância magnética de pelve, para saber se existe padrão micropolicístico no ovário, se tem formação de cisto no ovário, e ele tem que fazer uma avaliação bioquímica, que é através dos exames de sangue, principalmente dosagens hormonais, para saber se você tem, né, alterações nos seus hormônios, na sua produção hormonal. Então, o médico faz esses 3 tipos de avaliação: avaliação clínica, avaliação bioquímica e avaliação física, ó, avaliação de imagem, certo? Quem é o profissional que faz tudo isso, gente? O médico. E aí vocês podem procurar tanto um ginecologista quanto um endocrinologista. Ambos podem fazer o diagnóstico da SOP, mas eles vão ter visões completamente diferentes da síndrome do ovário policístico. Por quê? Enquanto o ginecologista, ele vai priorizar a imagem, né, ele vai priorizar os exames de imagem, a presença de cistos ou não, né, a questão do ciclo menstrual, se é regular, se não é, se a pessoa ovula ou não ovula. O endocrinologista, ele vai priorizar a questão hormonal, né, que são as alterações hormonais. E por que eles têm essa diferença? Porque cada um é especialista em uma coisa, e tá tudo bem ser dessa forma. Se a gente considera, né, e se a gente entende que a síndrome do ovário policístico é uma doença hormonal, é uma síndrome caracterizada por diversos sinais e sintomas vindos de alterações nos nossos hormônios, a gente vai entender que o médico endocrinologista talvez seja um profissional mais apto e mais adequado, não só para fazer o diagnóstico, mas para fazer o acompanhamento da síndrome do ovário policístico. E uma coisa que confunde muito é o próprio nome da doença, né, gente? Síndrome do ovário policístico. Ah, o problema tá no ovário, quem cuida de ovário é o gineco, então eu vou no gineco. Não. O nome da síndrome é um nome completamente infeliz que os pesquisadores estão lutando e estão estudando fortemente que ele mude. Provavelmente a síndrome do ovário policístico vai passar a se chamar síndrome metabólica reprodutiva, tá? Justamente porque o nome síndrome do ovário policístico remete a um problema que, na verdade, não é o problema, né? O problema não são os ovários policísticos. O problema não é ter cisto no ovário. O problema é você ter uma síndrome onde existem vários hormônios alterados. E quando a gente pensa na síndrome do ovário policístico com alteração de vários hormônios, a gente começa a entender mais claramente que talvez o médico endocrinologista seja o melhor profissional para fazer diagnóstico, acompanhamento e tratamento da SOP. Uma pergunta que me fazem muito, gente, que corta o meu coração de verdade. Muita gente pergunta pra mim no inbox: Carol, eu tô tão desesperada, eu não aguento mais viver com a SOP. Eu penso em abandonar, em abortar o meu sonho de ser mãe e tirar o meu ovário, e tirar o meu útero. Se eu fizer isso, eu resolvo a SOP?
E não, você não resolve a SOP. Porque, embora exista esse nome de síndrome do ovário policístico, o nosso ovário ele só tá ali sofrendo as consequências da SOP. Ou seja, ele só tá no padrão micropolicístico, ele só tem cistos por conta de alterações hormonais que promovem esse sintoma. Então, ter o ovário policístico dentro da síndrome do ovário policístico é ter um sintoma, é ter um sinal da síndrome do ovário policístico. Então, retirar os ovários, retirar o útero, não adianta, não resolve o problema e você vai continuar tendo alterações hormonais que vão levar você a ter acne, excesso de pelos, queda de cabelo, cansaço, fadiga, vontade de doces, acúmulo de gordura abdominal, mais vulnerabilidade a desenvolver depressão, ansiedade, síndrome do pânico, problemas cardiovasculares, diabetes e todas as intercorrências comuns em quadros de síndrome do ovário policístico, tá? E falando ainda dos critérios também, uma dúvida que me perguntam muito é, Carol, eu não tenho cisto no ovário, mas eu tenho muitos sintomas e o meu ciclo menstrual é irregular. Eu posso ser portadora da SOP? Gente, pode, porque mesmo que você não tenha cistos no ovário, se você tiver 2 critérios, você é enquadrada, então, no critério de diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Então, para você ser portadora da SOP, você não precisa ter cisto no ovário. Se você tiver hiperandrogenismo clínico ou bioquímico, acompanhado de ciclo menstrual irregular ou sem ovulação, você é enquadrada no diagnóstico de SOP. E aí, quem vai fazer esse acompanhamento, quem vai fazer esse diagnóstico é o médico endocrinologista. Carol, você tá dizendo que é uma doença endócrina, você tá dizendo que são alterações hormonais, você tá dizendo que a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas por conta de problemas hormonais que a mulher desenvolve. O que a nutrição tem a ver com isso? Por que você, como nutricionista, tá falando de SOP ou como uma nutri pode me ajudar a resolver o problema, a tratar a SOP? Gente, a SOP, ela aparentemente, é o que tudo indica, o que a gente entende hoje, né, de estudo da etiologia, da fisiopatologia da SOP, é uma doença genética, ou seja, ela provavelmente é transferida de mãe para filha mulher. Então, nossas mães provavelmente, se não eram portadoras da síndrome, eram portadoras do gene, né, da síndrome do ovário policístico. E uma vez que a gente tem esse gene, a gente tem a tendência a desenvolver a síndrome quando somos expostas a fatores ambientais. Ou seja, a mulher nasce, né, geneticamente vulnerável a ter ou não SOP, mas o que vai determinar se ela vai desenvolver a síndrome ou não são os fatores ambientais aos quais ela é exposta. Que tipo de fator ambiental a gente pode colocar aqui? Dieta, atividade física, exposição a poluentes, exposição a metais pesados, né, agrotóxicos, enfim, agressores ambientais de uma forma geral, estresse, noites de sono com poucas horas de sono ou com uma má qualidade de sono, né? Existem vários fatores ambientais, ou seja, do lugar onde a gente mora ou da situação de vida que a gente tem, que fazem com que a SOP se desenvolva. E dentre esses fatores ambientais, a gente tem 2 berços, digamos assim, para o problema SOP. A gente entende que a SOP comece numa disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal que favorece resistência à insulina. Então, a hipótese mais aceita hoje em dia, mais estudada e que parece ser mais claramente, né, condizente com a fisiopatologia da SOP é: a mulher tem o gene, ela nasce com o gene, ela é então exposta a fatores ambientais como uma má alimentação, sedentarismo, né, falta de atividade física, estresse, noite de sono mal dormida. E aí, quando ela é exposta a esses fatores, a gente tem uma disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota que coloniza o nosso intestino. Esse desequilíbrio da microbiota intestinal faz com que a gente tenha mais de um dos tipos de bactéria do que do outro. E esse aumento dessas bactérias, que são as bactérias gram-negativas, geram na gente um desequilíbrio do metabolismo de carboidratos, chamado, né, de resistência à insulina. Quando a pessoa tem resistência à insulina, ela tem, então, dificuldade de absorção e utilização do carboidrato que ela consome. Então, se você consome uma batata, uma fruta, não importa muito se o carboidrato é saudável ou não. Se você consome um carboidrato, o seu corpo não vai conseguir fazer a absorção e a utilização desse carboidrato como deveria. E isso vai gerar em você cansaço, fadiga, indisposição, ao mesmo tempo que te dá mais fome e mais vontade de consumir as fontes de carboidrato. Então, a pessoa com resistência à insulina é muito marcada por 3 pontos.
o cansaço, a fadiga, a falta de energia, a vontade por doces, massas, pães, carboidratos, tanto doces quanto salgados, e aumento de gordura na região abdominal. Então, é aquela pessoa que ela pode até ser magra, ela pode até ter um peso saudável, mas ela tem maior acúmulo de gordura na região do abdômen do que em outras regiões do corpo, né? Mesmo sendo magra. É uma queixa extremamente comum da mulher com SOP. E aí, estudando, né, e olhando para essa origem da doença, então como que a SOP se origina, como que a SOP surge na vida da mulher, o que provoca o desenvolvimento da SOP, a gente começa a pensar, né, no papel que a nutrição tem, tanto na prevenção quanto no tratamento e no controle da SOP. Porque através da nutrição a gente consegue não só reequilibrar o nosso intestino, ou seja, a gente acaba com a disbiose, aumento de gases, flatulência, dor abdominal, distensão, né, do abdômen, aquele aumento de realmente gordura e de região abdominal, de circunferência abdominal. E através da nutrição a gente também combate a resistência à insulina, que seria a grande vilã de todas as outras, né, consequências da SOP. Então, por exemplo, um aumento de resistência à insulina, que gera um aumento de insulina na nossa corrente sanguínea, vai fazer com que a gente tenha, por exemplo, aumento dos hormônios andrógenos, que são os hormônios masculinos, que vai gerar, então, sintomas de queda de cabelo, acne, excesso de pelos. Então, percebem, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Vocês conseguem entender toda essa relação, esse conjunto de coisas que acaba então sendo chamado de síndrome do ovário policístico, que acaba então recebendo o nome de síndrome do ovário policístico? A gente está falando de coisas que vão muito além de cistos no ovário. A gente está falando de uma questão que envolve praticamente todo o nosso metabolismo, que envolve praticamente todo o nosso organismo e o funcionamento do nosso organismo. Porque uma mulher com SOP, que tem resistência à insulina, que tem desbiose, ela tem um comprometimento praticamente total do metabolismo dela. Vai ser uma pessoa muito mais sonolenta, uma pessoa que tem muito mais dificuldade em perder gordura, que tem talvez muito mais dificuldade em aumentar a massa muscular, que sente mais cansaço, fadiga, indisposição, mais vontade por doces, massas, pães, carboidratos, com uma tendência muito grande a desenvolver também outros problemas de saúde por conta da SOP quando ela não é tratada. Então, faz sentido para vocês? Vocês conseguem entender isso? Porque se vocês entenderem isso, vocês conseguem, então, chegar na raiz do tratamento da SOP, que não é o hormônio, que não é o anticoncepcional, que não é a metformina, que não é glifage, saxenda, Victoza, Ozempic. O tratamento da síndrome do ovário policístico, de verdade, é aquele tratamento que vai lá na raiz do problema. Não é aquele tratamento que vai ficar intermediando e mascarando sintomas. Não é o tratamento da queda de cabelo, não é o tratamento da acne, não é o tratamento do excesso de pelos. É o tratamento que vai lá na raiz do problema, ou seja, que vai tratar a causa do problema. E eu falo muito que a SOP é um iceberg, né? Porque lá na ponta, que é o que todo mundo enxerga, que é o que todo mundo vê, que é o que todo mundo valoriza, estão os sinais e sintomas. A nossa queda de cabelo, a acne, o excesso de pelos, a dificuldade para engravidar, o ciclo menstrual irregular. Agora, por baixo da água, que é o que as pessoas não enxergam, a gente tem várias alterações metabólicas e vindas principalmente da nutrição que estão ali sustentando esses sintomas. Então, não adianta a gente ficar procurando uma solução ou uma forma de tratamento para o pico, né, do iceberg. A gente tem que ir lá embaixo, lá onde não está aparecendo e tratar ali. Porque quando a base for tratada, a gente para de sustentar todas as outras alterações. A gente para de sustentar todas as outras manifestações. Então, uma coisa, aí falando, né, das perguntas que eu recebo. Carol, o que eu faço para controlar minha acne? Carol, o que eu faço para melhorar a minha queda de cabelo? Carol, como é que eu faço para controlar os meus pelos? Eu tenho muito pelo, o hiperandrogenismo me machuca muito, eu não quero ter barba, isso me incomoda, acaba com a minha autoestima. Gente, se vocês ficarem procurando soluções para os sintomas e não se preocuparem em tratar a causa desses sintomas, vocês estão pintando uma parede mofada, que está mofada porque um cano está vazando. Percebe? Eu dou muito esse exemplo aqui nas lives, nas aulas, nos grupos, e as pessoas entendem muito. A síndrome do ovário policístico é uma parede mofada, com um cano vazando, pingando. Se você vai lá e só pinta a parede, o que acontece?
depois de alguns dias ou semanas, o mofo reaparece. Por quê? Esse mofo, ele é só um sintoma, ele é só um sinal de que algo ali atrás daquela parede está com problemas, né? Existe uma alteração no funcionamento daquela parede. Se você não quebra a parede, não resolve o furo no cano, o vazamento do cano, o sinal vai continuar aparecendo, por mais que você se preocupe em pintar a parede toda hora. Agora, se você quebra a tua parede, conserta o cano que tá vazando, e aí depois pinta a parede, a tendência é que esse mofo não reapareça, que esse mofo não ressurja. E a gente tem que pensar no tratamento da SOP dessa maneira. A gente não deve ficar procurando só tratamento que faça o cabelo crescer, ou que faça o cabelo parar de cair, ou procurando medicamentos que vão deixar o ciclo menstrual irregular. Eu vi que enquanto eu tô falando, muita gente aqui perguntou da cicloprimogina, por exemplo. O que é a cicloprimogina? Nada mais é do que dosagens hormonais controladas que vão fazer com que você menstrue a cada 28 dias. Ela tá fazendo o quê? Ela tá resolvendo a causa do problema, ela está tratando a base do problema, que é a disbiose, a resistência à insulina, as nossas alterações hormonais e metabólicas, ou ela está resolvendo um sintoma, que é o ciclo menstrual irregular? Ela está resolvendo um sintoma. O que vai acontecer quando você parar de usar o medicamento? O sintoma vai reaparecer, porque a base do problema não foi tratada, né? A base da nossa pirâmide, do nosso iceberg, não foi sequer alterada, não foi nem sequer mexida com a utilização de um medicamento assim. O anticoncepcional, o que o anticoncepcional faz? Ele impede a formação do cisto e ele impede o ciclo de ficar irregular. Só que ele tá tratando o quê? A causa ou ele tá tratando o sintoma? Ele tá tratando o sintoma. Então, o anticoncepcional, ele tá ali fazendo o quê? Fazendo com que você menstrue de forma regular e impedindo a formação de cistos porque impede o pico de LH, né? Por exemplo, que é o principal hormônio aí envolvido na formação dos cistos ovarianos. O anticoncepcional não vai melhorar a sua desbiose, o anticoncepcional não vai melhorar a sua resistência à insulina, ele não vai alterar o seu metabolismo de carboidratos, não vai te melhorar em nada. E aí o que acontece? Você tá tratando a ponta da pirâmide ou a ponta do iceberg, mas não tá tratando a causa raiz do problema. Certo? Então é por isso que eu falo muito. Você quer melhorar sua acne? Então vamos primeiro descobrir por que você tem acne. Qual é o hormônio que está elevado, que está causando a acne? É um aumento da insulina? É um aumento da testosterona? É uma conversão maior de testosterona em dihidrotestosterona? Ou seja, uma superativação da enzima 5-alfa-redutase, que é a enzima que faz essa conversão. O que está acontecendo que está causando a acne? E aí quando a gente descobre o motivo pelo qual a pessoa tem acne, a gente vai tratar esse motivo. Na SOP, normalmente é ou aumento de insulina ou hiperestimulação da 5-alfa-redutase. Se for, por exemplo, insulina, aumento da insulina, a gente vai fazer uma dieta que favoreça a diminuição dos seus níveis de insulina. Vamos fazer uma dieta que tenha controle glicêmico, que tenha controle do índice glicêmico dos alimentos e das refeições, que tenha uma ingestão maior de proteínas e gorduras e uma menor ingestão de carboidratos simples e refinados. A gente vai diminuir a insulina, consequentemente vai diminuir os andrógenos, que por consequência vão melhorar a acne. Agora, se você tem muita acne porque você tá com uma superestimulação da 5-alfa-redutase, que é aquela pessoa que não tem testosterona alta, mas tem dihidrotestosterona elevada, a gente vai usar chás e fitoterápicos que diminuam, então, a função da 5-alfa-redutase, que diminuam o estímulo da enzima que faz essa conversão. Se você tem queda de cabelo, mesma coisa. Por que você tem queda de cabelo? É um aumento da androstenediona, é um aumento da testosterona, é um aumento da insulina. A gente vai descobrir o que está alterado, para daí, então, fazer o tratamento dessa alteração. Então, por consequência, os sintomas vão melhorar, mas porque a gente está atuando lá na raiz do problema. A gente está atuando lá na base do iceberg, ou na base dessa pirâmide, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês nos stories, quando a gente acabar, 4 infográficos que eu separei para ajudar vocês a entender todo esse contexto que eu expliquei na live de hoje. Então, tem um infográfico lá para vocês saberem sobre o diagnóstico, né? A explicação dos critérios usados para o diagnóstico, para vocês assinalarem lá quais são os critérios que vocês têm. Eu vou colocar um infográfico sobre os exames usados, né? Os tipos de avaliação usadas pelo médico endocrinologista na hora de fazer o diagnóstico da SOP. Então, quais são os exames que a gente deve pedir para o nosso médico, o que o nosso médico deve avaliar para dizer se a gente tem ou não síndrome do ovário policístico. Eu vou colocar um terceiro infográfico que separa os tipos de sintomas. Então, quais são os sintomas que têm a ver com a síndrome do ovário policístico?
que muita gente não sabe, né? A maioria das pessoas pensa em queda de cabelo, acne, excesso de pelos e ciclo menstrual irregular. Mas a gente tem dezenas de sintomas, né? Físicos, psicológicos, comportamentais, reprodutivos, que são, então, relacionados com a SOP. E esse infográfico deixa isso muito claro. Foi inclusive um info que eu publiquei agora esse final de semana e que as pessoas, né, assinalaram bastante. E eu vou colocar um resumo de como a dieta ajuda no tratamento da síndrome do ovário policístico. Então, quais são os objetivos da dieta, né, que trata de verdade a síndrome do ovário policístico, que vai na causa do problema, que vai realmente no motivo pelo qual a gente tem sintomas e que vai ajudar a gente a ter o controle da síndrome, que vai ajudar a gente a ter a melhora dos sintomas e evitar, né, principalmente evitar as possíveis consequências da SOP quando ela não é tratada, que vai desde o diabetes até uma doença cardiovascular, trombose, embolia, enfim, tem uma série de problemas de saúde que podem ser oriundos, né, de uma SOP não tratada, de uma síndrome que não teve a devida atenção, que não teve, né, os cuidados que merecem, certo? E, gente, para vocês que estão aí, né, que querem um tratamento natural da SOP, querem entender melhor esse tratamento, querem saber, né, tudo que envolve a síndrome do ovário policístico e o seu tratamento natural, eu preciso falar que estão abertas as inscrições para a próxima turma do Desafio de SOP, que começa na segunda-feira. A gente já tem mais de 20 inscritas para essa nova turma, então há uma grande chance que essas vagas não durem até o final de semana. Eu sei que muita gente gosta de deixar para a última hora, né? Brasileiro ama deixar as coisas para a última hora, então deixa para se inscrever sempre no sábado ou no domingo, mas pelo andar da carruagem, provavelmente a gente não tenha vagas para a turma de segunda-feira que vem no fim de semana. Então, para quem quer um tratamento natural da SOP, quer aprender sobre a SOP, quer entender todo esse mecanismo, né, envolvido tanto nos sintomas da SOP como no seu tratamento, a dieta, as atividades físicas, os chás, os fitoterápicos, os suplementos, os cardápios que ajudam nesse tratamento, se inscreve hoje mesmo no Desafio de SOP, eu tenho certeza que vocês vão adorar. O desafio tá incrível. Quem se inscrever nessa turma ganha 4 e-books fantásticos, ganha um e-book com mais de 40 sugestões de cardápio separados por sintomas. Então, sugestões de cardápio para quem tem acne, sugestões de cardápio para quem tem queda de cabelo, sugestões de cardápio para quem tem pelos, né? Para cada um dos principais sintomas da SOP. Vocês ganham um manual de chás e fitoterápicos que podem ser usados no tratamento da síndrome, também dividido por sintomas. Ganham um manual de suplementos para SOP, então quais são os suplementos que fazem sentido no tratamento da SOP ou não. E por que Fertisop não faz milagre, por que Fertisop não ajuda na fertilidade. Vocês também descobrem nesse guia. E vocês ganham um manual low carb para SOP, porque não é qualquer low carb que ajuda no tratamento da SOP, não é qualquer low carb que vai resolver os seus sintomas, que vai resolver os seus sinais, que vai te ajudar no tratamento. E nesse guia vocês descobrem as principais diferenças da low carb que de verdade trata a SOP para low carb que atua ali, né, talvez só piorando os sintomas, só agravando ainda mais os sintomas da SOP. Como que você faz para se inscrever? No link azul, que tá lá no meu perfil, você entra na página do desafio, você vai ver depoimentos, né? Tem todas as informações, as dúvidas frequentes, para quem não é o desafio. Ou no link que a Ana Vitória colocou aqui no chat para vocês. Ou ainda, se vocês não conseguirem nenhum dos dois, pode me chamar no inbox, no direct, ou nos meus stories também tem o link para vocês arrastarem a tela para cima e fazerem a inscrição de vocês. Combinado? Espero todo mundo lá no desafio, hein? Vai ser incrível. A turma 72, hein? Olha só, gente, são mais de 3.000 mulheres que já passaram por esse desafio. A gente já tem centenas de mulheres grávidas, né, que fizeram o desafio 30 dias contra a SOP. Mas esse desafio, ele não é exclusivo para quem quer engravidar. É muito importante falar que o desafio 30 dias contra a SOP é para qualquer mulher que tem síndrome do ovário policístico e quer um tratamento natural e sem medicamentos. Se você não quer engravidar, se você não quer ter filhos, tá tudo bem, você pode fazer o desafio mesmo assim, porque você vai ter o controle dos seus sintomas, você vai ter o controle dos seus hormônios, você vai ter muito conhecimento sobre a SOP e os seus tratamentos. E se você não quiser engravidar, tá tudo bem, é só você se prevenir.
Mas é claro que a sua fertilidade melhora quando você trata a SOP e trata as causas do problema. Então eu sempre recomendo que quem não quer engravidar precisa prevenir essa gestação, porque senão acontece mesmo. E eu respondo 100% das mensagens que chegam pra mim, né, no inbox aqui no Instagram. Então quem tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, não entendeu algo que eu expliquei aqui na live, deixa a sua mensagem lá pra mim, que eu respondo 100%. Eu pessoalmente, Carol, respondo todo mundo que me escreve. Combinado? E, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que vocês tenham gostado do conteúdo, que esse conteúdo tenha sido útil, que ele tenha realmente servido para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre a SOP. E a gente volta na quinta-feira com mais uma live aqui no Cantinho da Nutri, beleza? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Gente, a live não quer acabar, não. Olha só, quem sabe faz ao vivo, né? Não quer não, ó, já apertei e termina. Acho que eu vou ficar aqui até o Instagram, tipo, zerar a minha 1 hora de live e fazer eu sair, né, do ar, porque, olha, não vai. Gente, que louco, eu aperto encerrar e ele não encerra. Vamos ficar aqui papeando? Vamos ficar aqui conversando, então? E aí, alguém tem alguma dúvida? Quer bater um papo comigo? Gente, que louco. Olha, entrou de novo a imagem, mas entrou ruim. Eu vou colocar pra vocês nos stories, tá? Eu prometo. Não seriam necessários exames para depois tratar a SOP? Su, sim, faz sentido, né? Você fazer o exame para depois você fazer o tratamento. Porém, no desafio, a gente trata as causas e sintomas, a gente trata as queixas. Então, eu não faço avaliação de exame, eu não pego o exame das participantes para olhar. Então, é por isso que eu digo que para fazer o grupo de desafios não precisa ter os exames, tá? Porque o desafio, ele não substitui consulta, ele não substitui conduta nutricional. E o meu objetivo no desafio não é fazer com que a gente passe por cima, né, de uma consulta ou de uma conduta com a profissional. Então, é por isso que você não precisa ter exames para fazer o desafio. Agora, para quem, né, tá no acompanhamento, vai ao endócrino, vai ao gineco, é importante sim fazer os exames. Inclusive, eu sempre peço para que vocês procurem o endócrino, né, para fazer os exames e para ter todos os exames completos, para identificar realmente quais são as alterações e o que precisa ser tratado, o que precisa ser mudado, tá bom? Quem mais? Carol, melhorei minha disposição depois que voltei a fazer atividade física. A Monique falou. A Monique tá no nosso desafio, né, Mo? Aliás, gente, eu vi um monte de gente aqui falando que já tinha se inscrito pra turma 72. E, gente, eu quero aproveitar e deixar aqui as minhas boas-vindas pessoalmente pra vocês. A gente se falou pelo WhatsApp, né? Eu acho que eu falei com todo mundo que se inscreveu, até hoje, pelo menos. Até a gente entrar aqui na live. Mas ainda assim, eu aproveito que eu tô aqui ao vivo e o Instagram não deixou eu encerrar a minha live pra dar as boas-vindas pra vocês e dizer que eu quero muito ajudar cada uma de vocês nos próximos 30 dias. Os próximos 30 dias vão ser incríveis e a gente vai ficar ali lado a lado pra te ajudar a combater todo e qualquer tipo de sintoma que esteja te incomodando, que esteja aí te causando algum desconforto, tá bom? Qual é o melhor remédio pra SOP? Maria, você precisa assistir a live desde o começo, amiga. Porque, né? A gente falou bastante sobre o tratamento da SOP. E, cara, qual que é o melhor tratamento pra SOP? O melhor tratamento para SOP é dieta, exercício, manejo do estresse e melhora do sono. O tratamento da SOP ele é composto por 4 pilares. 4 pilares. É como se fosse uma cadeira que tem 4 pés. E se você tira um desses pés, com certeza ninguém vai conseguir sentar, nem vai ter coragem de sentar naquela cadeira, certo? O tratamento da SOP é a mesma coisa. A gente tem 4 pilares. Se um deles tá capenga, a cadeira não vai te dar segurança para você sentar. E se você sentar, você vai cair. Então, as 4 coisas precisam estar muito bem equilibradas e muito bem tratadas e cuidadas para a SOP ser tratada de verdade, para você conseguir ter o controle dos sintomas. A dieta precisa estar indo bem, a atividade física precisa estar presente, manejo do estresse e melhora do sono, tá bom? Vitamina D muito baixa, a Késia falou. Gente, vitamina D baixa é uma das principais intercorrências da síndrome do ovário policístico. É muito raro uma mulher com SOP não tratada ter vitamina D no ponto ideal. E uma carência de vitamina D, uma baixa vitamina D, faz com que a nossa resistência à insulina piore muito.
piorando os sintomas da SOP, como o hiperandrogenismo e o aumento dos hormônios masculinos. Então, precisa dosar vitamina D, precisa consumir vitamina D, precisa tomar sol, precisa tratar dessa carência, Kézia, para você não ter nenhum agravamento da SOP, tá bom? Olha lá, a Fernanda dando um depoimento ao vivo aqui, né? Que no grupo 69 já tem 2 gravidinhas. Isso porque o grupo nem terminou ainda, né? Amanhã termina o grupo 67, ou seja, a gente tá na metade do desafio da turma 69 e já tem 2 gestantes lá. A Grazia falou, Carol, fala do Vem Cegonha. O Vem Cegonha, gente, é um grupo para tentantes, né? Aproveitando também, porque muita gente me pergunta qual que é a diferença dos 30 dias contra a SOP pro Vem Cegonha. Os 30 dias contra a SOP, ele é o meu grupo para mulheres que têm síndrome do ovário policístico, que querem ou não engravidar, que tem ou não tem algum tipo de problema, né, enfim, adicional, que são gestantes com SOP, que já tiveram seus filhos, que querem controlar os sintomas, que usam anticoncepcional ou não, enfim, não importa. A mulher que tem SOP deve ir para o desafio de 30 dias contra a SOP no primeiro momento. Agora, quem não tem SOP e é tentante, ou seja, endometriose, obstrução de trompa, mioma, qualquer tipo de problema que atrapalhe a fertilidade. Ou aquela mulher que tem a síndrome do ovário policístico, mas está tratada, está controlada, não tem sintoma, não tem manifestação. Ou ainda mulheres saudáveis que querem ter uma saúde, né, uma gestação mais saudável, que querem ter uma gravidez mais tranquila, terem bebês saudáveis, elas podem fazer, então, o Vem Cegonha, tá? Então, a principal diferença do Vem Cegonha pro desafio de 30 dias contra a SOP é realmente o foco, né? O SOP tem como principal intuito e como principal foco o tratamento da SOP. E o Vem Cegonha tem como principal foco a fertilidade. Não faz sentido para uma mulher que tem SOP, que tem vários sintomas, que tá com um monte de manifestação, focar na fertilidade. Porque se ela conseguir engravidar, ela tem um risco muito grande de ter alguma intercorrência e até de perder o bebê. Então, é muito importante primeiro tratar a SOP, primeiro cuidar dos sintomas, equilibrar os hormônios, para depois focar, então, na fertilidade, tá? Então, essa é a principal diferença. E o Vem Cegonha está com as inscrições abertas também. Começa na semana que vem. E, aliás, na semana que vem não, daqui 2 semanas. Semana que vem começa o de gestantes, né? Então, para vocês que estão gravidinhas aí, que fazem parte aí das 153 grávidas do ano, inclusive vou publicar hoje, já sei para onde eu vou, já sei quem eu vou conhecer. Fiquei sabendo agora à tarde e acabou que eu não consegui publicar ainda nos stories, mas a gente já tem a gravidinha 150 do ano. A 150, a 151, a 152 e a 153, eu vou publicar todas elas para vocês. Mas para vocês que estão gestantes, né, que conseguiram então o sonhado positivo, tem um grupo começando exclusivo para vocês na segunda-feira, que é o grupo para gestantes, tá? E aí daqui 2 semanas a gente começa o Vem Cegonha, que é para as tentantes. Tenho SOP desde os 14 anos, já andei em vários ginecos e todos só falam em anticoncepcional como tratamento. Tem 30 dias que eu tô tomando meu inositol e chás de uxi amarelo e unha de gato e já senti uma grande diferença. Gente, só cuidado, porque o uxi amarelo e unha de gato, eles são chás que sim podem ser usados no tratamento da SOP, sim fazem sentido pro tratamento, mas eles podem causar aborto. Então, não é de qualquer jeito que toma, não é qualquer dia do ciclo que pode tomar, não é qualquer forma de preparo que ajuda e, principalmente, não é qualquer mulher que deve tomar. Então, qualquer tipo de chá, de suplemento, de fitoterápico, ele deve ser usado sob indicação médica ou nutricional individual, tá bom? Tomem muito cuidado com essa história de ficar, né, sair por aí tomando o que falam que é bom ou que divulgam ser bom pra SOP, porque nem tudo serve pra todo mundo. E o Fertisop, gente, ele é uma vitamina boa. Ele é um composto de inositol e ácido fólico, então ele ajuda na resistência à insulina, mas isso não quer dizer que ele seja um medicamento ou uma vitamina para fertilidade. Ele não vai ajudar ninguém a engravidar se a base do problema não tiver sido resolvida. Então é muito importante a gente tratar a base do problema, a gente resolver a parte do iceberg que está escondidinha ali embaixo da água, para então você engravidar com mais segurança e ter uma gravidez mais saudável e mais equilibrada, tá?
Chá de agoniada é indicada para SOP? Liliane, não tem nada que comprove cientificamente os benefícios. A gente tem artigos, assim, variados e inúmeros artigos que falam de muitos dos chás, mas nada cientificamente comprovado sobre a agoniada, nem sobre a garrafada, né, gente? Tem muita gente que fala, Carol, eu tomei garrafada. O que é a garrafada? Uma mistura ali de chás e fitoterápicos, de medicamentos naturais, né, obtidos através de plantas, mas que não tem nenhuma comprovação científica e principalmente que vocês não sabem nem como é preparado, nem quem foi que fez, nem de que forma aquilo foi manipulado. Então eu sempre indico para vocês tomarem muito cuidado. Eu não teria coragem de tomar isso, né? Então, eu não sei por que você... Não sei, assim, qual que é o critério, né? Deve ser um auge de muito desespero pra você tomar uma garrafada vendida pela internet, feita por uma pessoa que você nunca viu, que promete 1001 milagres e que você não sabe nem a origem. Então, eu faço o apelo aqui pra que vocês realmente tomem cuidado, porque, cara, é a saúde de vocês que tá em jogo, né? Não é qualquer coisa, né? A nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Sem saúde, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue ser ninguém. Então, preservem, né, esse bem tão precioso que é a saúde de vocês, tá bom? E aí, gente, mais alguma dúvida? Vamos ver se o Instagram deixa eu encerrar? Não deixa. Gente, que louco, eu clico no encerrar e ele não faz nada. Ele deixa eu aqui falando. Alguém já passou por isso? Alguém aí tá envolvido nessa história de me deixar ao vivo aqui mais de 1 hora falando? Vocês sabem como eu faço pra acabar essa live? Porque daqui a pouco vai acabar a bateria do meu celular. E eu tô aqui falando. E aí eu não vou conseguir salvar o vídeo pra quem não viu. Que louco. Ó, tá vendo? Não vai. E aí, gente, me distraiam aqui, porque eu nem sei que horas foi que eu comecei. Eu não sei nem que horas que eu tenho que esse Instagram vai bloquear aqui. Eu sei que ele cai com 1 hora, mas quanto tempo falta pra 1 hora? Eu não sei. Até a Ana Vitória desistiu de mim. Ana Vitória tá aí assistindo? Eu acho que eu dei tchau e ela foi embora. Então, mas se eu fechar o aplicativo do Instagram, eu vou perder a live. E aí eu não queria perder, eu queria salvar pra colocar no IGTV depois pra quem não pôde ver, entendeu? Quais alimentos devemos evitar? Flaviane me salvou aqui com uma pergunta. Seguinte, gente, quais são os alimentos que a gente deve evitar, basicamente? E principalmente, alimentos ricos em adoçantes. Então, sim, o adoçante faz mais mal para a síndrome do ovário policístico do que o açúcar. Entre a minha paciente usar um açúcar de coco e usar um adoçante, eu prefiro que ela use o açúcar de coco, ou o demerara, ou o mascavo. Então, adoçantes são coisas que a gente deve evitar. Por quê? Porque piora a resistência à insulina, porque desestimula, né, a descontinuidade do consumo de doces, faz com que a gente tenha um paladar cada vez mais apurado e com cada vez mais tendência a consumir, né, o carboidrato. O consumo do adoçante também é inflamatório, né? Então isso piora aí um quadro, de uma forma geral, o quadro metabólico. E também os industrializados, porque a maioria, além de ter adoçante, também tem aditivos químicos que pioram a nossa inflamação corporal, que pioram a nossa questão hormonal, que dificultam o nosso organismo a funcionar como deveriam. Então, se fosse para falar que os principais alimentos que a gente deve evitar são os adoçantes e os industrializados. E aí eu também faria uma ressalva, né, para um baixo consumo, obviamente, de carboidrato simples, refinado, para os açúcares e tudo mais. Mas eu ainda prefiro que a minha paciente consuma açúcar do que adoçante, tá? E os resultados dessa forma acabam sendo muito bons. Carol, gostaria de saber o que eu faço para menstruação descer. Faz 6 meses que não desce e eu não quero tomar pílula. Carol, a tua menstruação não tá descendo porque ela tá te mostrando que tem alguma coisa de errado com seus hormônios e com seu organismo. A falta da menstruação, a anovulação, a amenorreia, oligomenorreia, né, que são esses distúrbios menstruais, eles são sintomas, ou seja, são sinais de que o seu corpo tem alguma coisa de errado, tem algo de errado no seu organismo. Você precisa descobrir o que está causando essa ausência de menstruação e corrigir essa alteração. Porque se você ficar só preocupado em corrigir o ciclo menstrual irregular, toma pílula, vai menstruar? Vai. Toma cicloprimogina, vai menstruar? Vai. Usa progesterona, vai menstruar? Provavelmente vai. Mas é algo muito pontual, entendeu? Você vai resolver o problema naquele momento, enquanto você estiver usando o medicamento, o hormônio, a droga, seja lá o que for, entendeu? Então, para que isso realmente não seja algo pontual e momentâneo, você precisa tratar a causa do problema. E como que você faz para tratar isso?
Alimentação, atividade física, manejo do estresse e controle do sono. São os 4 pilares que devem ser aí, né, utilizados pela mulher que tem síndrome do ovário policístico para um tratamento de verdade da sua situação, tá? Eu tenho cistos, a Adriele falou. Mas como eu diferencio uma da outra? Quero engravidar, mas tenho cistos multifoliculares. Calma aí. Ou síndrome. Me dá alguma dica. Amei você, realmente tira as dúvidas e não tinha uma médica assim. Dri, depois quando acabar a live, eu vou subir o nosso vídeo pro IGTV e vai ficar aqui no perfil também por 24 horas. E bem no comecinho da live eu expliquei a diferença entre síndrome do ovário policístico e ovário policístico. E aí você pode assistir lá, tá? Porque eu falei quase 1 hora aqui sobre isso. E provavelmente você acabou entrando depois e não ouviu a explicação. A ginecologista pediu para continuar o anticoncepcional para evitar o desenvolvimento da endometriose, mas eu gostaria muito de parar com o remédio. O que você acha? Devo parar? E como, né? Seguinte, ó. Bah, faz sentido, né? A indicação da médica? Até faz. Gente, vai acabar a minha bateria, eu preciso pegar meu carregador. Até faz sentido ela te falar isso. Por quê? A partir do momento que você tem... e assim, até mais sério do que a endometriose, né? A endometriose acaba sendo um estágio aí pré algumas coisas. Então, se você tem um ciclo menstrual muito irregular, ou se você fica muito tempo sem menstruar, sabe? Tem um ciclo muito falho, fica muitos meses sem ter ciclos, você aumenta não só a chance de desenvolver endometriose, como também de desenvolver câncer no endométrio, que é uma patologia bem séria, né? Então, o uso da progesterona e do anticoncepcional nesses casos, ele acaba sendo preventivo para esse desenvolvimento dessas doenças mais sérias. Mas é aquilo, você vai tratar enquanto você usa o anticoncepcional. E aí, quando você parar? Né? E aí, quando você, por algum motivo, tiver que parar o anticoncepcional, ou porque quer engravidar, ou porque realmente não quer mais usar o anticoncepcional, ou então se você tem algum antecedente na família de trombose, né, de problemas que justifiquem aí a não utilização do método hormonal. E aí, você vai ficar refém, né, dos sintomas, você vai ficar refém do ciclo menstrual irregular, você vai ter que simplesmente aceitar a alta incidência de endometriose ou de câncer. Então, o ideal mesmo é você tratar, né, as causas do seu problema, é você se preocupar em resolver a base do problema, que é o que a gente falou bastante aqui na live de hoje, e daí, então, ter um tratamento natural e de verdade para isso, né, que obviamente vai te ajudar a ter o controle dos sintomas de uma forma secundária, tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas. Alguém tem mais perguntas, gente? Eu não consigo fechar a live de hoje. Vou falar 1 hora, até o Instagram me tirar dessa live de hoje. Vou falar, só preciso que vocês me sugiram aí o que falar. Quem aqui tá inscrita na próxima turma do desafio? Coloca eu aqui nos comentários pra eu saber. Tem alguém aqui que já garantiu a vaga pra turma da semana que vem? Que começa na segunda, que é a turma 72? A Aline falou, nunca mais toma anticoncepcional depois de 3 abortos e na 4ª gravidez descobriu trombofilia. O anticoncepcional tem uma parcela de culpa nisso, né? Provavelmente. Eu sou bem suspeita, né? Ano passado eu tive uma suspeita de embolia pulmonar, a minha família tem todo um antecedente bem ruim da parte cardiovascular. Minha avó faleceu de arritmia, né, depois de ter um AVC, o meu avô faleceu de AVC, minha mãe teve trombose semana passada, então, assim, o meu antecedente cardiovascular e circulatório, assim, é bem ruim, então eu não arrisco, sabe? Eu tenho bastante receio de utilizar qualquer tipo de hormônio, né, por conta disso. Como faz para se inscrever no desafio? Andréia, link azul que tá no meu perfil. Você tem lá as informações do desafio, né? Você vai cair numa página do desafio, onde você vai poder ver todas as informações, depoimentos, e aí lá tem um botão para você fazer a tua inscrição. Você pode ir lá nos meus stories e procurar a tela que eu falo para arrastar para cima, né? Que aí arrastando você também vai ter acesso à página de inscrição. Ou você me chama no inbox, no direct, que eu te passo o link e te passo também as informações, tá bom? Existem pessoas que têm SOP em maior ou menor grau?
Porque quando eu paro de tomar anticoncepcional, minha pele fica horrível, cabelo oleoso. E eu conheço quem tem a síndrome e sem remédio não tem estes sintomas. Isso não é um grau maior ou pior, mas são fenótipos diferentes, tá? O fenótipo A é aquele fenótipo que tem todas as manifestações. Eu sou fenótipo A. Quando a minha SOP não tá tratada, não tá equilibrada, eu tenho todas as manifestações. Pele oleosa, cabelo oleoso, acne, muitos pelos, enfim, eu tenho todas. Ciclo menstrual irregular, sem ovulação, cistos no ovário. E tem fenótipos que não têm todas as manifestações, né? Tem mulheres que têm, por exemplo, ciclo menstrual irregular e cisto no ovário, mas não tem hiperandrogenismo, ou seja, não tem os sintomas do hiperandrogenismo, que é a queda de cabelo, a acne, os pelos e tudo mais. Mas isso não quer dizer que seja, tipo, um grau maior ou menor, entendeu? São só manifestações diferentes. É claro que quem tem o fenótipo A, né, que é o meu caso e provavelmente seja o seu também, a gente tem mais sintomas, né? Então, isso faz com que a gente tenha mais raiva da SOP do que, de repente, aquelas pessoas que não têm todos esses sintomas. Mas você pode tratar e você pode ter o controle disso, você pode ter o controle dos seus sintomas, o controle das suas manifestações, assim como eu tenho, né? Embora eu tenha todas essas manifestações, esses sintomas, hoje eu não tenho pelos, hoje eu não tenho acne, hoje eu não tenho queda de cabelo, graças a Deus, tá tudo controlado. E assim como eu consegui, você também pode. E no desafio eu ensino isso. Né, eu ensino como que a gente faz, né, para ter realmente esse tratamento natural e manter esse resultado a longo prazo, manter esse resultado durante toda a nossa vida, tá bom? A Alice falou, consegui engravidar 4 vezes, mas perdi entre 7 e 9 semanas. Aline, depois que você descobriu a trombofilia, que você fez o tratamento, daí você conseguiu engravidar de novo ou ainda não? Porque eu acho que foi isso, eu acho que você só descobriu a trombofilia na última gestação, né, antes do último aborto. A minha ginecologista disse que isso não impede de eu engravidar, mas até agora nada. Olha só, gente, SOP não impede ninguém de engravidar. Só que enquanto você tem manifestações da SOP, enquanto você tem sintomas da SOP, enquanto a sua SOP não tá controlada, é claro que vai ser muito mais difícil. Porque com a SOP, né, com os hormônios bagunçados, com a SOP manifestada, você tem alterações hormonais, você tem cistos no ovário, você tem ausência da ovulação. Como que você vai engravidar se você não ovula? É impossível, né? Agora, a partir do momento que você trata, a partir do momento que você reequilibra os seus hormônios, você vai voltar a ovular e vai ter a restauração da fertilidade. E aí, a chance de você engravidar sendo portadora da SOP vai ser a mesma de uma mulher que não é portadora da SOP, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu tenho a SOP controlada. A chance que eu tenho de engravidar é a mesma de uma mulher que não tem SOP. Então, quando o ginecologista disse que a SOP não impede de engravidar, ele tá correto. Mas precisa tratar, precisa reequilibrar os hormônios, precisa realmente ter esse cuidado, tá bom? Até porque, gente, fala sério também, né? A gente tem que lembrar que a SOP é fator de risco para intercorrências importantes no processo gestacional. Então, quem tem síndrome do ovário policístico tem maior risco de ter diabetes gestacional, de ter pré-eclâmpsia, eclâmpsia, parto prematuro, aborto, nascimento de natimorto. Tem relação da síndrome do ovário policístico com autismo. Então, a gente precisa, de fato, tratar. A gente tem que ter esse cuidado antes da concepção acontecer. Para a mulher que está pensando em engravidar, para a mulher que sonha em engravidar, esse tratamento ele deve começar o quanto antes, né? Para quando você engravidar, a gente diminuir o risco de ter qualquer tipo de problema e aumentar as chances desse neném nascer com mais saúde e com mais tranquilidade, tanto para bebê quanto para mamãe, tá? Só descobri na última gestação. Agora eu quero perder peso, fazer uns exames e estou treinando todos os dias. Porque ali que faz muito bem para a circulação sanguínea, que no meu caso não é hereditária. Com certeza, né, Aline? Com certeza você está indo pelo caminho certo. Então, quais são os 4 pilares? A atividade física que você está fazendo, a dieta que você está cuidando, gerenciamento do estresse, que você não falou aqui, mas espero que você também esteja olhando para isso. E a melhora do sono, que também precisa acontecer. E Aline, você vai ser super bem-vinda no desafio, né? A gente vai conseguir te ajudar muito em relação a tudo isso, se você fizer parte ou dos 30 dias contra a SOP ou do Vencegonha. Eu não sei se você tem SOP ou não, acho que você não falou aqui. Mas se você é portadora da SOP, entra no desafio de SOP. Porque a gente vai tratar a raiz do problema, vai tratar a base do problema, vai reorganizar, né, toda a sua rotina. Vou te ensinar realmente a fazer as melhores escolhas para essa questão. E aí, por consequência, a gente vai ter um controle metabólico muito bom.
Lembrando, gente, que quem tem problema de coagulação, quem sofre, né, de trombose, tromboembolia, ou tem qualquer tipo de questão de coagulação, tem uma coisa que vocês fazem muito errado, assim, claro, por falta de conhecimento, que é tomar suco detox e suco verde todo dia. Excesso de vitamina K é muito prejudicial para quem tem problemas de coagulação. Então, toma cuidado, porque nessa tentativa de emagrecer, nessa tentativa de perder peso, a gente acaba colocando suco detox no nosso dia sempre, né? Todo dia de manhã toma suco detox. Todo dia de manhã toma suco de couve. E isso pode ser bem ruim para quem tem problemas de coagulação relacionados também à trombofilia e problemas de gestação, tá? Como faz para se inscrever no desafio, gente? Link azul que tá lá no meu perfil. Ou me chama nos stories. Aliás, me chama nos stories. Ou nos meus stories, tem uma tela lá para você arrastar para cima. Ou no meu direct. Me manda um direct e aí eu te passo o link para você fazer a inscrição. Mas no link azul do meu perfil você consegue ver todas as informações do desafio e tem um botão lá para você fazer a inscrição também. Fez a inscrição? Amanhã te chamo no WhatsApp para te passar os próximos passos, te dar pessoalmente as boas-vindas, e aí o nosso grupo começa no domingo à noite. Eu monto o grupo no domingo à noite, né? Coloco as participantes lá e a gente começa na segunda-feira, tá bom? Li muito sobre a vitamina K, eu não tomo suco e não como brócolis. Não é que você não pode comer, tá, Aline? A gente só não pode exagerar, tá? Mas você pode e deve sim consumir porque é um nutriente importante. Você só não pode ter o exagero, tá bom? E agora, gente, o Instagram está contando aqui 20 segundos para acabar a minha live. Então, provavelmente eu vou sair do ar, né? A menos que ele esteja muito louco e me deixe aqui para sempre. Mas é isso, a gente se vê na quinta-feira. Em algum